ali, voltando a meados de 2021, é difícil, eu acho difícil encontrar execução golpista. Acontece que não faltam marcos de materialidade golpista, do emprego de violência, da grave ameaça, ou do emprego de violência, que são as condições para o enquadramento do tipo penal. É golpe de Estado por meio de atos violentos, de grave ameaça. É atentado contra o Estado Democrático de Direito por meio de grave ameaça ou emprego de violência. Não é que não tenha havido. Então, eu volto aqui a meu entendimento desse troço, do ato executório. Para mim, Carlos Andreas, o golpe se concentra em novembro e dezembro de 2022 e acaba com a ida de Bolsonaro para os Estados Unidos, para a Disney, quando ele mete o pé. E o 8 de janeiro, Andreas, eu não consigo, não encontro, inclusive na acusação, tampouco no voto de Alexandre de Moraes, não consigo encontrar liames entre as organizações, a organização havida ali em novembro, sobretudo em dezembro, começo de dezembro, até meados de dezembro de 2022, e o que aconteceria em 8 de janeiro. Eu entendo o 8 de janeiro como gravíssimo, e as pessoas têm de ser punidas por aquilo ali nos termos dos crimes que cometeram, e esses são os crimes ligados à depredação, aos danos havidos ali. Eu não vejo ali ligação com o golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático. Eu não vejo a Débora Rodrigues, a Débora do Batom, como exemplo, como alguém que tentou dar um golpe de Estado. Ali é uma expressão desesperada. Aliás, do fracasso do movimento golpista. Aquilo ali gravíssimo, eu entendo como uma expressão de desespero diante do fracasso do movimento golpista. Eu não vejo aquilo ali coordenado. A necessidade da acusação de colocar o 8 de janeiro ligado ao movimento golpista, liderado por Jair Bolsonaro, tem fundamento na necessidade de ter, para materializar o tipo penal que exige o emprego de violência, ter um emprego de violência, porque o 8 de janeiro teve emprego de violência. Violência física, destruição das sedes da República, gravíssimo. Só que não se precisaria, se nós pensarmos no que aconteceu, e está documentado a provas, aquelas reuniões todas havidas, essas que se considera dentro das 4 linhas da Constituição, com impressão de documento, e o ministro Alexandre de Moraes foi bem nesse ponto, quando ele diz, o cara imprimiu o documento, o punhal verde e amarelo, foi para o Palácio da Alvorada, ficou lá 1 hora e pouco, foi fazer o quê? Com esse troço. Aqueles atos ali, aquelas várias reuniões, têm espelho concreto. Eu digo, não se precisaria do 8 de janeiro para ter o emprego de violência ou a grave ameaça, de modo a materializar os tipos. Quando a gente fala em atos executórios, o esforço tremendo que a acusação, que Moraes, que Dinos fazem para dar essa amplitude toda no tempo, e com isso, perigosamente, em certo sentido, abrindo campo para a criminalização do uso da palavra e da crítica, não precisava. Pensemos em alguns atos. Aliás, pensemos mesmo antes desse período, pensemos mesmo antes da eleição, se não terá consistido para a definição do tipo, até como resposta à boa defesa, sobretudo aquela sustentada pelo Paulo da Cunha Bueno, advogado de Jair Bolsonaro, que fala, não, é preciso ter, para que isso prevaleça, é preciso ter a grave ameaça ou emprego de violência. Bom, já no dia da eleição, houve a grave ameaça, sem dúvida nenhuma, na atividade da polícia, materializada, provada, na atividade da Polícia Rodoviária Federal, sob ordens do governo, do Ministério da Justiça, na atividade da Polícia Rodoviária Federal para cercear o voto. Isso documentado. Eu imagino e posso imaginar o que não se terá feito de maneira menos ostensiva para atrapalhar os votos. Então, quando se fala em fraude em urna eleitoral, talvez o maior prejudicado tenha sido Lula, em função de mobilizações como essa. Mas sobre isso ninguém quer falar. Isso aconteceu. Depois a gente avança para o que eu considero o núcleo do movimento golpista, o núcleo da atividade do movimento golpista. Volto a novembro e dezembro de 2022. Se está em busca de materialidade, de emprego de violência, a gente tem uma lista aqui. Sem precisar da extensão
até o 8 de janeiro, sem precisar voltar às falas e pregações contra a justiça eleitoral, contra a urna eletrônica, em que pese, por favor, já falei aqui, está no começo do programa, a gravidade da atuação do Ministério da Defesa, de Paulo Sérgio Nogueira, diante da comprovação de que não tinha fraude nas urnas eletrônicas, e aquele relatório dirigido para levantar suspeita. O tempo todo, o Ministério da Defesa, dentro do TSE, desacreditando, trabalhando documentadamente contra o processo eleitoral. Falando de questões materiais, tem algo mais material, emprego de violência, mais concreto do que o quebra-quebra em Brasília, com tentativa de invasão da Polícia Federal, o terror que se tocou na capital, com ônibus incendiados, Brasília paralisado na região da esplanada dos ministérios no dia 12 de dezembro de 2022, o dia da diplomação. Aquilo ali é, com óbvia, grave ameaça, aquilo ali é emprego de violência para o movimento golpista. Tem mais, o Ricardo Cima lembra aqui, isso já no dia 24 de dezembro, o episódio da bomba num caminhão com combustível, que poderia ter sido uma tragédia, mas aquilo foi posto na rua. Grave ameaça. Olha aí, configurando o tipo. Um caminhão posto na rua para explodir nas cercanias do aeroporto. Não há muita dúvida sobre o que aconteceu. E tudo isso acontecendo paralelamente e como desdobramento e como consequência daquelas articulações dentro das 4 linhas da Constituição que Bolsonaro promovia e recebia em casa, no Alvorada, com generais. Com a participação maior ou menor daquele, não tendo a coisa ido adiante porque o Exército não quis. Isso aqui aconteceu. Você não precisa ir a 2021, nem precisaria do 8 de janeiro. Ainda que os participantes do 8 de janeiro tenham de ser punidos pelo que promoveram. A fala de Alexandre de Moraes, essa que eu chamei de esquemática, porque falta individualização, é essa aqui. Tudo estava preparado. A minuta mostrada aos comandantes exatamente dizia: impedir a posse, acabar com a justiça eleitoral e criar uma comissão de regularidade. Vejam que Alexandre de Moraes está falando sobre atos acontecidos antes da posse. Né? Esse período de novembro e dezembro, o centro da atividade golpista. Continua. Mas não houve adesão e, consequentemente, isso foi contraindo no tempo para janeiro. Isso já vinha sendo produzido há muito tempo, com atos violentos. Atos violentos, sim. Acabei de citar alguns. Existem os atos executórios, ministro. Não precisa incluir. Aí ele fala discursos violentos. Veja como atos violentos, discursos violentos. Aí está o perigo do voto de Alexandre de Moraes, que é o perigo da atividade de Alexandre de Moraes ao longo desses anos todos, como gestor desse inquérito infinito, em que cabe tudo, onipresente. Ele vai do ato violento, que aconteceu, eu acabei de listar, eu estou dizendo aqui, eu estou mostrando que houve os atos preparatórios que materializam um tipo penal, os tipos penais, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas o ministro vai, assim, de atos violentos para discursos violentos, graves ameaças. Houve grave ameaça. Tudo isso que eu descrevi aqui, nesses atos executórios, isso é grave ameaça. O movimento do caminhão-tanque com uma bomba próximo ao aeroporto, que foi uma grave ameaça. Mas ele vai disso aqui, ele vai dos atos violentos para discurso violento. Aí discurso violento pode ser qualquer um, inclusive o meu, fazendo críticas a ele. Porque a gente precisa entender as coisas do ponto de vista do precedente. Não dá para ficar achando que porque houve um movimento golpista e porque há acertos no voto de Alexandre de Moraes, não dá para considerar que isso é um salvo-conduto para o cara dizer o que quiser e criar esse tipo de coisa, de repente, discurso violento. O que é o discurso violento? O que cabe no discurso violento? Quem define esse conceito? Ele continua. Isso já vinha sendo produzido há muito tempo, com atos violentos, discursos violentos, graves ameaças ao Poder Judiciário, financiado, organizado. Isso foi consumado no dia 8 de janeiro. Então, aqui está o erro para mim. Isso foi consumado no 8 de janeiro. Não, 8 de janeiro já é outra coisa. Grave, mas é outra coisa. O movimento golpista foi consumado em novembro e dezembro de 2022. Com atos violentos. Com o emprego da violência, está tudo ali. Mas Alexandre de Moraes tem de defender esse arco longo que contempla, que abarca também perigosamente o discurso. E não sem ter produzido nesse ínterim censura, tá? Censura-se várias vezes. Inclusive no bojo do TSE. E o trabalho jornalístico não vai ser intimidado pela ideia de que apontar os problemas é prestar um serviço ao golpismo. Aqui não.